Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, de acordo aí com o horário que vocês vão estar assistindo essa apresentação, tá bom? Meu nome é Tyson, eu sou aluno aí do curso de Direito da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, assim como todos os meus colegas aí que vão me acompanhar nessa apresentação, tá? Meu grupo então é formado por 4 integrantes, que é a Gisele, o Lucia e a Raíssa, e por mim, e cada um ficou responsável em apresentar uma parte do trabalho, tá bom? Voltando aqui ao slide, vocês podem observar aí que a gente colocou o tema do nosso trabalho, que é a ADO 26. A gente vai apresentar para vocês então a ADO 26 diante de uma perspectiva sociológica, pois esse trabalho aqui, essa apresentação, é referente à disciplina de Sociologia aplicada ao Direito, do próprio curso de Direito da UFES, tá? E a ADO 26 ela vem então para tentar, e ela obteve êxito, a criminalizar a homofobia e a prática da transfobia também no ordenamento jurídico brasileiro. Ela foi julgada pelo STF, que é o órgão competente aí para julgar uma causa constitucional, tá bom? E adiante aí nós vamos apresentar elas e vocês vão entender o desdobramento dela no ordenamento jurídico brasileiro. Pode passar o slide, fazendo um favor. Aqui nós temos o sumário do nosso trabalho. Como vocês podem observar, a gente dividiu a apresentação em 4 tópicos. Eu fiquei responsável em fazer a apresentação do primeiro. Na sequência, aí, a Gisele vem falando sobre a violência simbólica de Bourdieu. Logo após a Gisele, o Lucia vem apresentando a sexualidade e controle em Foucault. E por último, a Raíssa vai apresentar a analogia entre o crime de homofobia e racismo. Tá bom? Aí eu peço que vocês se atentem aí em cada tópico desse, porque um complementa o outro e eu acredito aí que vai dar o devido entendimento para vocês da DO 26. Pode passar o slide, fazendo um favor. Aí, como vocês podem observar, gente, eu coloquei ADO ou ADIM por omissão, porque significa a mesma coisa, tá bom? Vocês podem encontrar escrito em algum lugar, em algum texto jurídico aí, ou de algum jurista específico, escrito ADO ou ADIM por omissão, tá? O significado da ADO é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E se vocês forem tirar aí um entendimento aí sobre, diante, né, do próprio significado da ADO, eu acredito que vocês podem chegar a uma conclusão de que é inconstitucional a omissão de algo ou de alguma coisa no regime jurídico brasileiro. No caso aqui, é inconstitucional a omissão de uma certa lei ou de várias leis no ordenamento jurídico brasileiro, que é o objeto de uma ADO, a ausência de uma lei, a omissão de uma lei. Tá? O objetivo então da ADO é manifestar uma ação que vai sanar a ausência ou a omissão de leis que deveriam tutelar certos direitos no ordenamento jurídico constitucional ou infraconstitucional, tá? Aí vocês podem entender então, de forma resumida, que a ADO vem para sanar a ausência de leis, a omissão de leis no ordenamento jurídico, tá bom? Coloquei aí também no segundo tópico os tipos de omissão, que é a parcial e a integral, onde na parcial aí você vai encontrar normas constitucionais ou infraconstitucionais que apresentem de modo sucinto certos direitos, mas que deveriam ser mais abrangentes em relação ao indivíduo ou ao grupo ali que vai ser destinado, tá bom? Ou seja, a omissão parcial é quando a gente tem a lei, porém a lei não é completa, digamos assim. O Poder Legislativo não abordou aquela lei ali de uma forma mais ampla para tutelar certos direitos individuais ou coletivos de um grupo da sociedade. E a omissão integral, gente, é quando nós não temos nenhuma lei que deveria tutelar certos direitos individuais ou coletivos, tá bom? Aí pode passar o slide, fazendo um favor. Nesse slide aqui, eu coloquei 2 colunas diferenciando a ADO e o mandado de injunção, porque tanto a ADO quanto o mandado de injunção tem a finalidade de garantir a efetividade do texto constitucional, porque a ADO ela tem como objeto a omissão de leis, a omissão de normas e o mandado de injunção também. Só que elas têm algumas especificidades que dá para diferenciar as duas, a ADO do mandado de injunção, que a ADO ela é empregada quando se trata de um caso abstrato, partindo da ideia de proteger o ordenamento jurídico e tutelar direitos para todos e todas as pessoas daquele ordenamento ali, todas as pessoas que são tuteladas por aquele ordenamento. Já o mandado de injunção, ele é cabível no caso concreto, ou seja, quando uma pessoa específica tem seu direito ferido pela omissão de uma lei, ou também por negligência dos legisladores,
sim, por negligência dos legisladores, porque se não tem uma lei que deveria tutelar aqueles direitos ali, foi por negligência dos legisladores, por eles não acharem importante tratar aquelas leis ali, tá bom? Aí são essas especificidades aí que eu destaquei para vocês. A ADO ela é cabível no caso abstrato e coletivo e o mandado de injunção no caso concreto e individual. Eu não sei se eu falei no início da apresentação, a ADO 26 ela foi julgada em consonância com o mandado de injunção 4733. Por isso que eu coloquei elas aí no terceiro tópico, tá bom? Aí pode passar o slide, fazendo um favor. Aqui eu elenquei alguns dos objetivos da ADO 26, na petição da ADO 26, e esses objetivos eles foram lidos pelo próprio relator da ADO 26, que foi o Celso de Mello. São vários objetivos que ele leu, se eu não me engano aí eu coloquei 4, e ele acho que ele leu 8 objetivos nesse relatório. E eu destaquei aí os objetivos que eu achei mais importante para vocês, tá bom? E o primeiro objetivo aí da ADO 26 era reconhecer que a homofobia e a transfobia se enquadravam no conceito ontológico constitucional de racismo. Eles trazem esse objetivo para o STF através dessa petição. Na letra B aí eu coloquei o segundo objetivo que eu acredito ser importante também, que foi declarar a mora inconstitucional, declarar a inércia constitucional do Congresso Nacional na criminalização específica da homofobia e da transfobia, determinando que o Congresso Nacional aprovasse legislação criminal que punisse de forma específica, especialmente, mas não exclusivamente a violência física, os discursos de ódio, homicídios, a conduta de praticar, induzir e ou incitar o preconceito e ou a discriminação por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero real ou suposta da pessoa, tá bom? Aí o terceiro objetivo que a petição da ADO traz também é fixar um prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar legislação criminalizadora de todas as formas de homofobia e transfobia, tá bom? E o último objetivo aí era responsabilizar o Estado e os parlamentares como devedores solidários pelos atos homofóbicos e transfóbicos, devendo eles indenizar as vítimas de tais atos, enquanto não houver leis que criminalizem e responsabilizem os agentes que empreendem os devidos atos mencionados, tá bom? Ou seja, a ADO 26 ela teve como seus objetivos, esses objetivos que eu elenquei para vocês em sua petição. E assim como todas as petições, elas devem ser fundamentadas, seja em princípios ou em leis já regulamentadas no ordenamento jurídico, o requerente da ADO 26, que foi o Partido Popular Socialista, o PPS, ele fundamentou essa petição, ele fundamentou todos esses objetivos que eu acabei de ler aqui com vocês no artigo 5º da Constituição, tá bom? E o artigo 5º ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vem todos os incisos do artigo 5º e esses objetivos eles foram fundamentados principalmente no inciso 41 e no inciso 42, tá? Onde no inciso 41 fala que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e o inciso 42 fala que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aí observando aqui, esse inciso 42, ele é o principal inciso que vai fundamentar toda a ADO 26, porque a ADO 26 ela traz o objetivo dela, que é a criminalização da homofobia e da transfobia, por analogia ao crime de racismo, que a gente vai falar aqui maiormente na sequência, tá bom? Aí agora, dando sequência aqui à apresentação, a Gisele vai apresentar a parte dela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade em nossa apresentação e pegando o gancho um pouquinho da fala do Tyson, fica-se aqui a grande questão: por que dessa omissão? Por que, mais uma vez, o Congresso Nacional foi tão omisso em debater um assunto tão relevante para a sociedade? Isso tudo deixa evidente que há sim uma violência simbólica em torno desse assunto. Há sim uma violência velada que muitas vezes é materializada em hostilidades e em situações preconceituosas. Então vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Pode passar o slide.
O sociólogo Bourdieu, ao compreender as formas de reprodução das desigualdades sociais, notou que as relações de poder são definidas não só pela quantidade de dinheiro, mas também pelo simbolismo, pelo poder simbólico. E para ele, o poder simbólico seria a articulação complexa de sentidos e elementos simbólicos que transitam na ordem da cultura e definem o status, o prestígio e o valor individual. Isso tudo porque há uma dimensão simbólica no poder que está relacionado com as nossas estruturas de pensamentos, ou seja, o poder invisível que está nas entrelinhas dos signos sociais exerce uma violência simbólica a fim de fundamentar naturalmente as convicções absolutas de dominação da classe dominante sobre as classes oprimidas. Pode passar o slide. Então, assim, a pessoa acredita ter a liberdade de pensamento, sem levar em conta que esse livre pensamento está marcado por interesses, preconceitos e opiniões de grupos dominantes. Pode passar o slide. E nós trouxemos esses dois exemplos massivos de dominação simbólica, que o primeiro é a famosa frase "lugar da mulher na cozinha", que exprime massivamente a submissão imposta às mulheres por meio do discurso, que muitas vezes vem em tom de brincadeira, mas que realmente afeta a construção da identidade da mulher. Essas frases, como muitas outras, demonstram que a posição social da mulher está tão incutida no nosso modo de pensar e agir que muitas vezes as próprias mulheres repetem esse comportamento e esses discursos e vai afetando suas filhas e toda a sociedade que está ao seu redor. E o outro exemplo é o padrão de beleza, que está tão imbuído na nossa sociedade que muitas vezes as pessoas pensam que só irão ser bonitas quando tiver um tipo de característica específica. E querendo ou não, essa característica específica é a característica da classe dominante. E essa relação de dominante e dominados é uma relação que não acontece do dia para a noite. É uma relação histórica, cultural e linguisticamente construída, e é afirmada como uma diferença de natureza, uma diferença universal, uma diferença que não tem como fugir. Pode passar o slide. E trazendo para o nosso tema, destaca-se que a homoafetividade, até 1990, era tratada como uma doença para a Organização Mundial da Saúde. E com essa informação, entende-se que há 31 anos atrás, a violência simbólica sofrida por pessoas que não seguiam um padrão normativo de relacionamento hétero era tão forte que era materializada em hostilidades medicinais. E como exemplo, tem a história do Alan Turing, que é relatada no filme O Jogo da Imitação. E Alan Turing foi um matemático brilhantíssimo que ajudou a solucionar a Segunda Guerra Mundial devido à criptografia. Ele veio a falecer em 1952 por intoxicação de cianeto. Mas isso aconteceu porque a homoafetividade, nesta época para o Reino Unido, era vista como crime. E por ele ser assumidamente homoafetivo, ele foi considerado como um criminoso. E sua condenação era ou a prisão ou a castração química. E ele optou pela castração química. E com isso veio todo um preconceito social. E ao longo desse tratamento ele foi ficando isolado, deprimido, e chegou a um ponto que não se sabe se ele cometeu suicídio ou se aconteceu um engano, que ele veio a ser intoxicado por cianeto. E o que mais choca é que o Reino Unido,
descriminalizou a homoafetividade em 1967 e Alan Turing só foi receber o perdão real, como se ele fosse criminoso, né, para receber o perdão, em 2013. Pode passar o slide. No livro A Dominação Masculina, Bourdieu investigou vários mecanismos discursivos que reforçam e naturalizam as desigualdades de gêneros nas sociedades. Ele aborda mais a desigualdade masculina e feminina, mas dá para ampliarmos essa visão e abordar todas as relações em torno da sexualidade, todos os assuntos em torno da sexualidade, porque é nítido a dominação masculina em torno da sexualidade, na qual é estabelecida uma visão que parte do gênero masculino e submete os demais gêneros à heteronormatividade masculina. Então vamos ler o que ele disse no livro. O corpo biológico socialmente modelado é um corpo politizado, ou, se preferirmos, uma política incorporada. Os princípios fundamentais da visão androcêntrica do mundo são naturalizados sob a forma de posições e disposições elementares do corpo que são percebidas como expressões naturais de tendências naturais. Aqui fica nítido a questão de que os corpos vão sendo modelados conforme a visão masculina, visto que o masculino é tido como o único modelo de representação coletiva, sendo os comportamentos, os pensamentos ou experiências associados ao sexo masculino, os que devem servir como padrão. Pode passar o slide. E essa violência simbólica, sofrida por aqueles que não compartilham de uma sexualidade hétero, é tão velada que às vezes, de forma lúdica, vai sendo incutido no pensar social ideias agressivas sobre aqueles que não compartilham dessa sexualidade. E isso vai modelando um modo de pensar e agir das relações homoafetivas. Pode passar o slide. Um grande exemplo disso é essa letra preconceituosa dessa música, que na verdade é uma paródia, que a letra dela é muito agressiva do início ao fim, que, querendo ou não, vai construindo uma maneira pejorativa de ver a relação homoafetiva, mas por ela possuir uma melodia legal, uma melodia bem lúdica, essa letra passa por despercebido e essa agressividade é repetida como uma forma natural, como uma forma normal, como qualquer outra música. E a letra dela diz bem assim, só o refrão: eu virei gay e me assumi, a arte da pederastia, e pude um dia então sorrir. Pedi Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um grito. O vídeo dela no YouTube é mais pejorativo ainda. E a reprodução dessa música nos meios televisivos e na internet cria e recria pejorativamente uma representação social negativa dessas relações. E isso tudo ajuda a legitimar a violência prática, pois vai incutindo mentalmente significados que criam e recriam o preconceito social acerca da sexualidade e acaba por justificar os mecanismos de reprodução e de violência que reforçam a desigualdade de gênero. Pode passar o slide. E com isso, nota-se que a questão da homofobia e da transfobia são formas de violência simbólica, uma vez que a classe hétero, através de toda uma reprodução simbólica via linguagem, arte, religião e outros sistemas simbólicos, reforça
que só a relação hétero é normal, que a relação hétero é padrão. E todas as outras formas de relacionamento são vistas como errada. E com isso há a violência física, a violência psíquica e outras formas de violência. Pode passar. Fala aí, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre sexualidade e controle, né? Os seus conceitos, do Michel Foucault. Antes de entrar nos conceitos de sexualidade e controle, é importante nós sabermos o conceito dos micropoderes na sociedade, né, que o Foucault define. E antes mesmo de entrar nos micropoderes, eu coloquei aí na tela para vocês verem, pode passar o slide, algumas obras do autor, A Arqueologia do Saber, Vigiar e Punir, e os 3 volumes da História da Sexualidade. E basicamente para falar que esses foram os livros de cada um deles, das 3 fases, né, que o autor teve dos seus conteúdos, né, estudados. A primeira é a fase da arqueologia, que ele estuda a produção dos discursos, né, do saber, e como obra principal nós temos aí a Arqueologia do Saber. A segunda fase que ele teve foi a fase que ele trata sobre o poder, os micropoderes, e como obras mais famosas nós temos a obra Vigiar e Punir, né, que vocês estão vendo aí na tela. Também temos a Microfísica do Poder e o primeiro volume da História da Sexualidade, que é esse livro A Vontade de Saber, também aborda o tema, né, sobre o poder. Os 2 últimos livros, A História da Sexualidade, tratam sobre a ética, o sujeito ético, o sujeito moral. No caso, são os livros volume 2 e volume 3 da História da Sexualidade. Volume 2, o uso dos prazeres, e o 3, o cuidado de si. E essas foram as 2 últimas obras do autor, né, que acabou falecendo vítima da AIDS em 1984. Falando agora um pouco sobre seus conceitos de poder, para o autor, diferente das tradicionais teorias que falavam que o poder tinha suas origens na força repressiva dos estados, né, que utilizava a sua violência, né, de forma legítima para impor poder do grupo dominante sobre o outro. Foucault acredita que nós não podemos tratar desses poderes macros para análise, né, sociológica e da filosofia. Para o autor, a partir do século XVIII, nas sociedades modernas, o poder passou a ser exercido de uma maneira mais sutil e pouco visível. E é necessário investigar sua fragmentação, né, sobre a óptica da multiplicidade, que essa fragmentação do poder está presente em toda a rede social, presente no cotidiano, e que tomam conta, né, da sociedade sem serem percebidas, porque ocorrem de uma forma difusa. Para o pensador, o poder ocorre de forma macro, né? O poder é exercício e difuso e está presente nas instituições disciplinares. O que são essas instituições disciplinares? São as instituições que nós temos na nossa sociedade, como a família, o próprio Estado, né? Os poderes que nós temos, os hospitais, o exército, né? As escolas, todos essas instituições fomentam de alguma forma o poder, e esses poderes analisados são chamados pelo autor de micropoderes, que estão presentes na nossa sociedade. E para o autor, são esses micropoderes que nós devemos analisar, porque são eles que definem os indivíduos e a nossa sociedade. Eles que são esses micropoderes, né, quase invisíveis,
e difusos de difíceis identificações que regulam os padrões de comportamento e as redes de poder que nós temos na nossa sociedade e que são aceitos e considerados normais. É basicamente isso que Foucault aborda quando se trata dos micropoderes na sociedade. Pode passar de slide, por favor? Agora, falando sobre a sexualidade, é importante falar aqui com vocês que o autor não busca definir o que é sexualidade, assim, o que é gênero, mas ele busca entender como que os micropoderes, a produção dos discursos influenciam na sexualidade da população. Eu separei um trecho do seu primeiro livro, que é A Vontade de Saber, que o autor aborda sobre o tema sexualidade, né? Falando que a sexualidade aparece mais como um ponto de passagem particularmente denso pelas relações de poder entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, entre pais e filhos, entre educadores e alunos, entre padres e leigos, entre administradores e a população. Nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas uma das mais dotadas de maior instrumentabilidade, utilizável no maior número de manobras e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias, né? Então a gente pode perceber que esses micropoderes imperceptíveis, né, quase imperceptíveis, é possível analisar. A gente consegue analisar os padrões sociais que nós temos, né, na nossa sociedade, e que as pessoas buscam condicionar o seu comportamento, a sua sexualidade, a sua orientação sexual, né, ao modelo que seja aceito na sociedade, né, justamente para não serem excluídas, não sofrerem repressões ou julgamentos, seja no trabalho, seja nas suas instituições religiosas, seja na própria família, né, que são esses centros de micropoderes. Foucault também aborda nos seus livros que essa sexualidade ela tem um comportamento histórico, né, que as pessoas são impostas a se adequarem ao comportamento que é considerado normal, né, e que não temos consideração e que não eram consideradas, né, as outras formas de relacionamento. Inclusive nesse mesmo livro, A Vontade de Saber, né, primeiro volume da História da Sexualidade, o autor fala que a sociedade impõe padrões de comportamento, né, ao associar a sexualidade, e isso engradou uma categoria discursiva sobre o sexo, tornando algo a ser confessado, né? Então a gente tem uma posição de segredo, né, que a sociedade impôs ao abordar o tema sexualidade, né, o que resultou nesse tabu que a gente tem presente na nossa sociedade, né, que não se pode falar da sexualidade, né, e que determina o que é aceitável, né, o que é certo, o que é o correto, nessa visão da normatividade, do que é o padrão que tem que ser estabelecido de sexualidade, de identidade de gênero, e isso acaba interferindo na sexualidade das pessoas, né? Então, assim, a gente pode concluir que essas relações de micropoderes ajudou, né, por criar esse receio em botar o tema sexualidade na nossa sociedade, e as pessoas simplesmente têm medo de falar sobre o assunto, né, de expor sua sexualidade, para não serem condenadas, reprimidas, julgadas nos âmbitos aí, nessas instituições disciplinares, né, na família, no trabalho, enfim. É basicamente isso que eu queria abordar sobre sexualidade e sobre o que o Foucault fala sobre o tema. Pode passar de slide, por favor? Agora, falando um pouquinho sobre a heteronormatividade e controle, nós já vimos que essas micro-relações de poderes influenciam, né, na relação das pessoas, e essa repressão contra o sexo teve início para o autor no século XVII, né, em que o sexo passou a ser uma categoria discursiva, né? O padrão dominante acabou forçando os indivíduos a expor sua sexualidade, e
através da incitação da sociedade, né, desses micropoderes, e com muita influência também da nossa moral religiosa, né, que aborda o assunto como um tabu, um enigma, né, sendo para a igreja sexo, sexualidade e gênero a mesma coisa, né? E pensamentos contrários à heteronormatividade são reprimidos, não são aceitos pelas igrejas em gerais, né? Não se discute o assunto, não se tem conversa sobre o assunto, né? Somente o casal heterossexual é aceito e é tido como o correto, né? O que vai para o céu, o padrão que tem que ser seguido por todos os indivíduos na sociedade, né? O autor também fala que, além dessa influência dos micropoderes, da moral religiosa, nós também temos resquícios da sociedade, né, patriarcal, que um homem, né, tinha um domínio social e a estrutura do poder era centralizada nele, né? Ele que era o chefe de família, né? O que cuidava de arranjar o dinheiro, e a mulher tinha que ficar em casa, como a Gisele mesmo falou, né? Tinha que trabalhar na cozinha, ficar em casa, e isso acabou por influenciar, né, nessa normatividade, nessa heteronormatividade do que seria uma família, né? O que é aceito como família na nossa sociedade. Então, nós temos em pleno século XXI, né, esses resquícios dessa sociedade patriarcal, e quando se trata dessa temática de gênero e orientação sexual, somente o casal heterossexual é aceito por essa série de fatores, né? E casais que não se enquadram nesse padrão são discriminados, né? E até mesmo julgados. É basicamente isso que Foucault fala, que eu peguei de Foucault para falar, na verdade, né, sobre o assunto. E pode passar de slide, por favor. E é isso. Agora a Raíssa vai dar continuidade ao trabalho falando sobre raça e controle. Bem, gente, agora retomando ao tema da DO 26, eu vou mostrar para vocês como o STF fez a analogia entre o crime de racismo e a homofobia e a transfobia, né, a partir de alguns conceitos sociológicos. Para que vocês entendam um pouco melhor qual foi o posicionamento do STF em relação a esses fenômenos sociais, eu vou ler para vocês um trecho da DO 26, em que eu acredito que o STF exprime muito bem qual o seu posicionamento em relação a isso. Compreendido em sua dimensão social para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta enquanto manifestação de poder de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade, da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável e por não pertencerem a um estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. Então aqui o STF mostra pra gente que os indivíduos que são objetos, né, do racismo, da homofobia e da transfobia, eles são indivíduos que sofrem discriminação, que sofrem preconceito, que ficam à margem da sociedade por aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, né? São aspectos da sua personalidade, aspectos próprios da sua existência que não podem ser alterados e que são utilizados como justificativa para que sejam mantidos à parte, à margem da sociedade. Para entender um pouco melhor esse fenômeno descrito pelo STF, nós trouxemos para vocês o conceito sociológico de raça e racismo por Silvio Almeida. O Silvio Almeida, ele é um jurista brasileiro, é muito importante no cenário atual do movimento negro no Brasil, e no seu livro O que é Racismo Estrutural, ele descreve para a gente o que é raça e o que é racismo. De acordo com Silvio Almeida,
A raça, ela pode ser descrita a partir de dois pressupostos, o biológico e o étnico-social. Então, o biológico é aquele que se refere ao fenótipo do indivíduo. Nós atribuímos uma raça a um indivíduo a partir das suas características físicas. Já o étnico-social, ele é um pressuposto que nós utilizamos que atribui uma área geográfica, uma religião, uma língua e um costume a uma determinada raça. Então, o Silvio Almeida ele vai dizer para a gente que esses dois pressupostos juntos, né, a característica biológica e étnico-social, eles traduzem tudo aquilo que nós entendemos por raça. Já o racismo é um fenômeno social que se dá a partir do preconceito e da discriminação social. No livro dele, ele mostra pra gente que no cotidiano nós entendemos racismo, preconceito e discriminação racial como sinônimos, mas na verdade não são. São apenas fenômenos sociais que estão intimamente interligados. O preconceito racial é todo aquele pré-julgamento, todos aqueles estereótipos que nós temos em relação a um indivíduo de determinada raça. Então, o atribuir a genialidade a um asiático, o acreditar que todo negro é indolente, é preguiçoso, é malandro, ou achar que todo branco é bonito, por exemplo, são estereótipos, são preconceitos raciais. A discriminação racial, de acordo com Silvio Almeida, são uma série de atos que têm por finalidade impedir que indivíduos de um determinado grupo racial adentrem certos espaços da sociedade. E o racismo, como nós vemos aqui no slide, de acordo com Almeida, é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, porque como isso é muito estrutural na nossa sociedade, às vezes nós não percebemos o racismo em nós, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertençam. Então, se você estiver numa sociedade em que os brancos têm um prestígio social, que é o caso da sociedade brasileira, se você não for branco, você vai sofrer todas as sanções por não ser branco, né? Todas as desvantagens que esse sistema acarreta para as pessoas que não são brancas devido ao racismo estrutural. De forma análoga, a transfobia e a homofobia são fenômenos sociais que se dão também a partir de preconceitos e discriminações difusos, né? A homofobia, ela se dá a partir de um preconceito à diversidade sexual, um preconceito à orientação sexual do outro, né? E a transfobia a partir da identidade de gênero do outro, que não corresponde ao sexo biológico daquele indivíduo, né? Ao nascimento. De acordo com Junqueira, a noção de homofobia pode ser estendida para se referir a situações de preconceito, discriminação e violência contra pessoas homossexuais ou não, cujas performances e ou expressões de gênero não se enquadram nos modelos hegemônicos postos por tais normas. Então, o que é interessante nessa definição do Junqueira é que ele mostra pra gente que não basta não ser homossexual em uma sociedade heteronormativa, é necessário também não parecer. Nós anexamos um caso muito interessante, também muito triste, que retrata bem essa realidade no Brasil, de um pai e de um filho, numa feira agropecuária no interior de São Paulo no ano de 2011, que foram agredidos por um grupo de jovens por terem sido confundidos com um casal gay. O pai do rapaz teve metade da sua orelha decepada por esse grupo e eles ficaram muito assustados porque o supor do outro, da sua orientação sexual, da natureza daquele vínculo que aquelas pessoas tinham, foi o suficiente para que eles sofressem uma agressão desse nível. Já a transfobia, segundo Podestá, é uma sanção normalizadora à transição de gênero e à violação das normas de gênero que se inscrevem no corpo. A violência transfóbica atua em um nível discursivo por discriminações sutis, de modo que a rejeição à transgeneridade circula nos discursos entre as pessoas antes mesmo que elas iniciem suas transições e entendam-se pessoas trans. Então, na nossa sociedade, que visa
um comportamento heteronormativo, a transfobia ela vem desde o discurso, desde o momento em que você dá uma bonequinha para a menina e dá um carrinho para o menino e diz que aquilo ali é o certo. Isso mostra que na nossa sociedade o gênero do indivíduo ele vem junto com uma série de expectativas, de papéis de gênero, que uma vez transgredidos, eles vêm junto com uma série de sanções, né? E isso se mostra muito presente no fenômeno social da transfobia. Alinhado ao entendimento do STF de que o racismo, a homofobia e a transfobia são fenômenos sociais que poderiam ser tratados de forma análoga, nós temos essa citação do Junqueira, que tem, a gente vai linkar para vocês o texto original na íntegra. Aliás, vale muito a pena a leitura, é um texto curto em que ele discorre mais sobre esse assunto. Ele vai dizer que, nas suas expressões contemporâneas, tanto a homofobia quanto o racismo são fenômenos que com frequência convergem e se nutrem mútua e intermitentemente. No texto dele, ele conta pra gente que na Alemanha nazista, por exemplo, o tipo de ostracismo, de ódio que os judeus e os homossexuais sofriam era muito parecida, né? Porque são discriminações com motivações distintas, mas os mecanismos de opressão, os mecanismos de preconceito, de discriminação são muito parecidos, porque tanto na homofobia e na transfobia quanto no racismo, aqueles que praticam a discriminação, que praticam as violências, que praticam os preconceitos, eles têm um ódio a características tão intrínsecas ao indivíduo que elas se transformam em um ódio à sua própria existência. Aqui nós trouxemos para vocês um quadro geral da situação dos LGBTs no Brasil. Não é um quadro muito animador. Segundo o Grupo Gay da Bahia, em 2019 no Brasil foram registradas 329 mortes violentas de LGBTs, sendo 297 homicídios e 32 suicídios, porque a discriminação e o preconceito frequentes também têm um resultado no psicológico desses indivíduos muito grande, um desdobramento muito grande. E a Transmorder Monitoring mostra que nos primeiros 9 meses de 2020, 124 pessoas transexuais foram mortas no Brasil. Então, hoje em dia, o Brasil figura entre os países mais perigosos para se ser LGBT no mundo. E isso é uma situação que, ao ver do nosso grupo, no nosso entendimento, ao longo dos estudos que nós fizemos para esse trabalho, muito tem a ver com o posicionamento do nosso Congresso Nacional. Porque é claro que a DO 26 foi um avanço muito grande para a comunidade LGBT no Brasil, mas é necessário que o Congresso se debruce sobre esse assunto e que haja uma lei que regule os crimes de homofobia e de transfobia individualmente, porque em um país em que nós temos todos esses dados e não há uma lei em relação a isso, subentende-se que esse é um comportamento social, né? A homofobia e a transfobia são comportamentos sociais que são corroborados, que são endossados pelo Estado a partir dessa omissão. Então, nós acreditamos que essa discussão ela foi muito importante para o nosso grupo e a gente espera também que tenha sido importante para vocês e que a gente possa ver o direito como uma forma de conduzir o comportamento da sociedade, né, de construir uma sociedade mais harmônica e que priorize os direitos, a dignidade dos indivíduos, sejam eles brancos, pretos, indígenas, homossexuais, transexuais, o que bem entenderem dentro das suas vivências pessoais. É isso, obrigada pelo tempo e pela atenção de todos.